Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, senhor presidente, oficiais da mesa, senhores e senhoras senadoras e presentes na comissão. Vou tentar fazer uma apresentação mais breve para tentar responder exatamente essas perguntas. Essa comparativo sobre as fronteiras de outros países com a brasileira é sempre muito presente. A gente sempre tem em vista que as realidades também a serem enfrentadas também são muito diferentes, né? Não necessariamente as soluções que funcionam em outro hemisfério, em outra região do mundo, é também a solução ideal para nossas condições, principalmente tendo em vista a vastidão da fronteira brasileira e as suas condições, que dificilmente encontramos no planeta fronteiras com as mesmas condições. Então, a gente sempre teve, claro, essa visão de que a solução que pode ter dado certo ou errado em alguma outra região do mundo não necessariamente vai dar certo ou errado também aqui no Brasil, porque isso tem que ser de fato dedicado, e aí vem muito do que a gente vai expor aqui, o papel da empresa integradora, não uma integradora de uma visão comercial, né, como uma intermediária de soluções, mas uma empresa que é uma empresa de engenharia de sistemas, que trabalha em cima de requisitos e oferece, de fato, soluções de engenharia para poder endereçar essas questões que são únicas aqui no Brasil. Bem, obrigado, Alexandre. Obrigado. Como roteiro da apresentação, até pelo fato da Savis não ser uma empresa conhecida do grande público, até pelo fato da área onde ela atua, a gente vai explicar um pouco o porquê a Savis e a Urbisat têm essa honra de estar implementando o CISFRON e como, que é exatamente o status da implementação, deixando claro que é do sensoriamento e apoio à decisão, como o Jean Oliveira bem colocou. O CISFRON são 3 grandes vertentes. Essa aqui é a vertente mais relacionada à tecnologia, que é a que está sendo coberta pelo consórcio, e as diretrizes da gestão da implantação do projeto, que nós estabelecemos no nosso plano de gestão de implantação, obviamente autorizados pelo Exército, que tratam primariamente sobre o cumprimento da missão, a autonomia tecnológica, a geração de emprego e renda em solo pátrio e a minimização de riscos, que é algo intrincado dentro da cultura do consórcio e também do Exército, de tentar fazer o máximo da melhor alocação dos recursos. Bom, a Savis é resultado do processo do grupo Embraer, é uma empresa, uma subsidiária integral da Embraer. Ela é o resultado de um processo de diversificação do portfólio da Embraer no mercado de defesa, uma empresa muito relacionada ao setor aeronáutico, mas cuja grande competência do grupo é a capacidade de integração de sistemas. É o que diferencia o Brasil de vários outros países com vasta tecnologia. No entanto, o Brasil é um importante elemento na indústria aeroespacial brasileira, não por fazer aviões, mas por saber integrar sistemas altamente complexos. A Savis, então, é fruto disso, no sentido de que a estrutura necessária, com essa competência de integração, para se dedicar a sistemas de defesa, principalmente no que tange a monitoramento de fronteiras e proteção de estruturas estratégicas, deveria ter uma flexibilidade, uma competitividade diferente da empresa mãe, que é a Embraer. Então, a Savis é exatamente o resultado disso, de uma visão empresarial para que possa ter o máximo de eficiência e competitividade e flexibilidade adequado a sistemas de monitoramento de fronteiras e proteção de estruturas estratégicas. A visão é ser reconhecida como empresa referência pela integridade e excelência no fornecimento de soluções integradas de defesa. O porquê? Por que é a Savis e a Urbisat que estão fazendo a implantação do CISFRON? Pois bem, o Exército Brasileiro fez um processo de seleção de empresas para a implantação do CISFRON, que deu oportunidade a vários grupos empresariais nacionais e conglomerados de defesa internacionais a apresentarem propostas de solução face aos requisitos estabelecidos. E o consórcio TEPRO era o único grupo que apresentou proposta sem alianças pré-definidas com grandes conglomerados internacionais. Obviamente, há componentes e elementos importados na proposta, mas não, o consórcio era o único 100% formado por empresas de controle de brasileiros. E o resultado foi uma evidente relevância do domínio desses ciclos tecnológicos necessários, porque é um consórcio formado por 2 empresas de defesa, no seu berço de defesa, né? E empresas de engenharia de sistemas, não necessariamente engenharia lato sensu.
Então, o processo foi muito rigoroso no ano passado, tirou várias noites de sono, certamente, de todos os envolvidos, mas com a grata surpresa de, ao final, a gente poder ter um resultado transparente, claro, deixando evidente o processo e evidente também o quão importante é o domínio desses ciclos tecnológicos para que se possa oferecer a melhor solução, conforme aquilo dito antes, para as condições específicas de Brasil e da nossa fronteira aqui. E conseguimos, a gente vai endereçar até um pouco mais, que as premissas, como dito antes, a geração de emprego e renda no Brasil, o desenvolvimento tecnológico autônomo. O que, então, o porquê as empresas estão envolvidas nisso, e só para explicar o que é exatamente que é o contrato, pois bem, o Exército Brasileiro, identificadas as necessidades operacionais, atendidas condicionantes doutrinárias e operacionais, definiu um escopo, e desse escopo nascem requisitos técnicos e requisitos logísticos, ou seja, o que vai ser implantado e como ele deve funcionar por um período determinado, que é parte do contrato. O contrato, então, ele prevê não só a parte de desenvolvimento e implantação, mas a continuidade da operação sustentada por esse consórcio por um período determinado em contrato. O papel da integradora, então, como dito antes, é um papel de integradora no sentido literal de engenharia de sistemas. A empresa é responsável por fazer todas as definições para as integrações físicas e lógicas dessa variedade de meios, equipamentos e subsistemas dispersos territorialmente, mas que precisam funcionar todos de forma harmônica, coletando dados, transmitindo dados, analisando, processando e difundindo informações. Esse papel de engenharia, ou seja, a utilização das ferramentas de engenharia de sistemas, dos métodos de gestão de programa, é a atribuição do consórcio. E dentro disso, logicamente, toda a parte de engenharia de sistemas, propriamente dito, toda a parte de engenharia relacionada ao suporte logístico integrado, e toda a gestão de risco, gestão de cadeia de suprimentos, comunicação, gestão da qualidade, governança, tudo isso é parte do papel da responsabilidade dessa integradora, prover os meios conforme o requisito estipulado pelo Exército Brasileiro. O status da implantação, o gráfico de baixo mostra a distribuição das etapas contratuais, que é um total de 664 etapas, transcorrendo de 2013 a 2021. Ela é bem dividida em duas grandes fases. A primeira fase aqui, da primeira concentração de etapas, é a fase de desenvolvimento e implantação dos equipamentos, materiais e sistemas, e depois entra no ritmo de suporte logístico integrado. É ter a certeza de que tudo isso que foi adquirido pelo Estado brasileiro e implantado vai estar funcionando e atendendo a missão para a qual os implementou. Deixando claro que isso é o contrato do piloto. Não estamos falando do CISFRO inteiro. Sabidamente, o Exército Brasileiro iniciou com uma fase de testes e de piloto ali na região da 4 SEMEC, conforme o general Santos Guerra apontou. O gráfico de cima é um zoom no ano de 2013, cujo contrato, como assinado em 19 de novembro de 2012, a primeira entrega contratual prevista no cronograma físico-financeiro acontecia em fevereiro, e aí a curva superior pontilhada em branco é o planejado acumulado, o número de etapas acumuladas previstas no ano, e a linha verde é o realizado acumulado. Então, o quanto mais próximo está a linha verde da pontilhada, o quanto mais a execução está ocorrendo dentro do previsto, dentro do planejado. Grande parte dessas etapas iniciais são etapas de projeto, são os documentos que fundamentam, explicam e detalham, inclusive para o próprio rastreabilidade de todas as decisões tomadas, todos os sistemas, como funcionarão. Isso tudo deixa muito amparado a certeza do que está sendo feito e aonde o gasto público está sendo alocado e por quê e como funcionará. São exatamente esses documentos que fazem todo esse planejamento do processo de implantação e desenvolvimento. Aí entrando na questão das diretrizes, né, o cumprimento da missão, a primeira, né, a intenção, a missão primária, o controle contínuo e permanente da fronteira ocidental. É importante a gente ressaltar que, quando se diz em defesa, todos os sistemas de defesa são previstos para serem empregados, o próprio emprego das Forças Armadas, em situações, a princípio, né, função primária de defesa da pátria,
situações hipotéticas de uma anormalidade institucional, uma situação de guerra, uma situação de garantia de lei e ordem. Mas uma coisa que distingue muito esse projeto do Exército, e alguns outros também, sem sombra de dúvida, é que não se trata de uma hipótese remota de emprego em uma situação de anormalidade. A situação, infelizmente, de anormalidade é existente. Existe hoje, como o general bem colocou, não precisaremos dela em algum momento, precisamos dessa efetividade agora. Então, o CISFRON, o cumprimento da missão, tudo que está sendo feito na parte de engenharia de sistemas, é para que permita esse monitoramento contínuo e permanente e não esporádico e eventual. Como o general também colocou na exposição dele, essa efetividade temporária de ações isoladas, a ideia é que isso transcorra 365 dias por ano, como um sistema, de fato, do Estado brasileiro, provendo dados, informações e apoio à atuação. E o fato é que, com a extensão da fronteira de 16.886 quilômetros, é humanamente impraticável imaginar que somente a tropa vai conseguir fazer algo dessa natureza. Só com o auxílio de todo esse aparato tecnológico e funcionando de forma integrada é que se consegue, de fato, cumprir essa missão. E, sem sombra de dúvida, porque já explicamos aqui várias coisas, o porquê da Savis, o porquê do CISFRON e tudo, e porquê do Exército, o que também foi abordado pelo general, é que é a única instituição, de fato, de Estado presente por toda a fronteira terrestre. Não há outro. Qualquer outra opção passaria por uma outra fase de muito gasto público, com certeza, que seria criar as condições para que essa outra instituição pudesse prover. O Exército já está lá, certo? Então, essa contratação da integradora garante o papel da integradora, mais uma vez, para o cumprimento da missão, essa parte toda do desenvolvimento e toda essa geração de documentos que respaldam esse planejamento, a implantação propriamente dita e o suporte logístico integrado, que também é uma certa quebra de paradigma, que não se compra mais agora, no caso do CISFRON, um equipamento que pode, por algum motivo, a partir de estragou, por exemplo, e para de funcionar. Não é isso. O que foi comprado são os equipamentos funcionando e operando. Qualquer problema vai ser atendido imediatamente por esse suporte logístico integrado, parte do contrato. É a certeza do cumprimento da missão. E o projeto, então, acontecendo aí dentro dos prazos. Além do cumprimento da missão, a gente tem que perceber também o quanto esse controle contínuo e permanente da fronteira ocidental é aderente às políticas públicas. Nós temos 7 das 23 diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa falam especificamente sobre monitoramento e controle. Das 13 diretrizes do governo, o CISFRON atende diretamente 6 delas, especificamente, como a geração de emprego e renda, a transformação produtiva, como a gente vai apresentar aqui sobre as tecnologias que estão sendo trazidas e implementadas no Brasil, a defesa do meio ambiente, principalmente em áreas remotas, essa transformação científica tecnológica e, obviamente, o CERN, né, que é o combate ao crime organizado e a defesa da soberania nacional, que são diretrizes do governo. E, obviamente, também a questão de ser perfeitamente enquadrados ao programa de aceleração do crescimento, exatamente pela aceleração do crescimento econômico, pelo poder de compra do Estado, né, a geração decorrente do emprego, a melhoria das condições de vida da população brasileira em função dos benefícios trazidos à sociedade brasileira pela existência do projeto CISFRON. No que diz respeito à autonomia tecnológica, o foco é a ampliação das capacitações para o desenvolvimento autônomo do Brasil, e o CISFRON é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade única para essa indução a novas capacitações e ampliação da pauta exportadora. Por que a gente fala de pauta exportadora? Nós somos de um grupo empresarial que foi criado pelo Estado brasileiro e que, de fato, se tornou autônomo, né, e detém toda essa tecnologia capaz de ser empregado em um projeto como o do KC-390, do CISFRON, em situações posteriores, sendo que a sustentabilidade do grupo empresarial vem do uso dual da tecnologia, da exportação. Então, é isso que se busca aqui. O CISFRON ele abriu o caminho para que algumas dessas tecnologias que não eram detidas no Brasil
obviamente a partir de um estudo detalhado de mercados potenciais, que a gente não pode esperar que vai vender só para o Exército, pelo resto da vida, como dito. São equipamentos que têm utilidade ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, à Polícia Federal, à Anatel, a vários outros órgãos e, obviamente, as nações vizinhas, nações de mercados onde nós já exportamos produtos também de alto valor agregado. Então, a gente conseguiu perceber essa conciliação de necessidades aqui da Força com um potencial de mercado e unir os dois, o que, de fato, é o modelo que a empresa vem seguindo há 44 anos. E o gráfico de baixo é o exemplo claro dessa oportunidade que o Sisfrom abre. É um quadro que retrata dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o saldo da balança comercial brasileira no setor de indústria de alta tecnologia, que é o setor que os países com elevados IDH se focam, e não pelo fato de serem grandes geradores de valor agregado, de riqueza e distribuição de renda. Infelizmente, o Brasil é extremamente deficitário na indústria de alta tecnologia, e que é classificada por padrões da OCDE em setores. O único setor onde o Brasil, de fato, atua de forma positiva, contribui positivamente para o saldo da balança comercial brasileira, é no setor de aeronáutica e espaço, que é exatamente o fruto de uma ação de Estado, né, criando uma indústria aeroespacial brasileira que é competitiva mundialmente. O Sisfrom vai abrir oportunidades. Logicamente, a gente não vai conseguir cumprir o gap, mas a gente vai conseguir trazer para o Brasil capacitações na área, por exemplo, de ótica, pelos optrônicos, já foi apresentado pelo general, pelo equipamentos de comunicação, idem, esse é um grande sistema de comunicação para toda essa transmissão de dados satelitais, tática e estratégica. Material de informática também está presente amplamente no Sisfrom. Então, por isso que a gente vê o Sisfrom como um projeto amplo, como uma oportunidade para que se haja um poder de compra, de indução, de capacitação no país e, assim, obviamente, a sustentabilidade de tudo isso que está sendo feito para atendimento ao Sisfrom, ele só vai ser perene caso seja reaproveitado, obviamente, em outros sistemas de defesa que, porventura, venham a existir no futuro e também se as empresas, de forma empresarial, conseguirem achar sustentabilidade para essa tecnologia para outras demandas que não só a do Exército Brasileiro. Partindo ainda da autonomia, como o general já tinha apresentado, o consórcio conseguiu apresentar uma proposta com alto grau de nacionalização dos meios e equipamentos. Hoje, o índice de nacionalização, até para deixar claro, não é um índice arbitrário. O Exército Brasileiro adotou critérios claros, específicos de cálculo desse índice de conteúdo nacional. Existe uma metodologia reconhecida e já aplicada pelo governo brasileiro, e esse é a metodologia para chegar nesse índice. Então, a gente conseguiu trazer uma proposta com elevado índice de conteúdo nacional, mas todas as empresas brasileiras participando aqui são empresas que não é só porque são brasileiras que estão dentro, elas têm qualidade, têm preço e têm prazo adequados ao atendimento da missão. Ou seja, são empresas que certamente estarão juntos, né, para poder buscarmos mercados fora do Brasil, para poder competir com todos esses outros conglomerados internacionais que competiram conosco aqui no Brasil. Vencemos aqui, podemos juntos também almejar outros mercados, né? Obviamente, algumas tecnologias não existem disponíveis no Brasil, tivemos que trazer importado, mas também amparado por um sólido processo de transferência de tecnologia. Muita coisa sabemos que não é viável querer que seja desenvolvidos e fabricados no Brasil, porque isso levaria um investimento muito alto e um prazo muito longo, mas tudo obedecendo a um roadmap bem claro e bem concreto de avanços progressivos para que a gente possa achar de novo os nichos de mercado e as necessidades e poder conciliá-los, né? E sempre a gente tem isso muito forte na nossa cultura, mas também isso é uma questão legal. Propriamente, a Constituição Federal, pelo artigo 219, estabelece que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica no país, nos termos da lei federal. É exatamente isso que estamos fazendo de forma concreta no Sisfrom. E a lei complementar, que também estabelece que o preparo das Forças Armadas é orientado pelos parâmetros básicos, sendo um deles a procura da autonomia nacional crescente mediante a contínua nacionalização de seus meios.
incluídas pesquisa, desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional. Então, tudo que estamos fazendo no CISFRON, indústria e exército brasileiro, não é nada mais que cumprindo a determinação legal e constitucional. Na diretriz de geração de emprego e renda, também dentro de uma metodologia que não criamos, mas uma metodologia do BNDES, do Departamento Econômico do BNDES, tem essa metodologia. A gente, obviamente, fez alguma adequação no sentido de fato, como tem uma componente importado, esse modelo de geração de emprego e renda é decorrente de uma demanda. Só que a gente fez questão de classificar as demandas como as demandas ao mercado nacional e ao mercado internacional. Porque a partir do momento que eu importo um equipamento, eu estou gerando emprego fora do Brasil. Então, eu tenho que ter um fator redutor dessa geração de emprego e renda em solo pátrio. Então, a gente considerou a proporção de 1 para 1 no modelo que foi feito, de fato, para o Brasil. E o conteúdo importado é de 0,1 para 1, obviamente, relativo à parte de engenharia, logística, relacionada à importação desses equipamentos, os empregos gerados aqui. É um modelo muito conservador, mas é bem detalhado. Então, a gente chegou em número de empregos diretos e indiretos por todo o período de 2013 a 2011, que até para que isso fique claro, é por todo esse período, em todos os subsistemas envolvidos, a gente chega a um total de 7.600 empregos em 5 anos, né, durante toda a execução do projeto. Mas, obviamente, esses empregos eles só têm a capacidade de serem perpetuados por serem frutos de uma demanda, caso haja os recursos e os meios para a continuidade do projeto em si. Na questão de riscos, a gente faz um acompanhamento de riscos permanente, contínuo, de rigorosamente tudo que é feito dentro da implantação do projeto, mas para efeitos de uma síntese, né, que a gente precisaria de muito mais tempo, a causa raiz de todos os fatores de risco que a gente percebe na implantação, seja em todos os níveis, de governo, de Ministério da Defesa, de Exército, de empresa, de fornecedores, traduz-se na questão de priorização. De fato, essa é a causa raiz de todo o risco que embute sobre. Não sendo priorizado pelo governo federal, que percebemos que é priorizado, dada a aderência às políticas públicas, essa perda de priorização certamente ocorreria uma não priorização na alocação dos recursos ao Ministério da Defesa. Dentro do Ministério da Defesa, se não for priorizado face aos demais sistemas de defesa, ele também vai sofrer riscos de implantação. Se não houver priorização dentro da empresa, se a gente tiver vários outros projetos mais importantes que o CISFRON, ele seria relegado para um segundo plano. Individualmente, as pessoas trabalhando hoje, se elas não tiverem a prioridade, isso é fácil de ter, porque é um projeto apaixonante, dado o impacto que isso tem na sociedade brasileira, isso também haveria impacto de não execução, de falta de performance. Resumo, a falta de priorização é, de fato, o maior risco. Mas, como bem apresentado aqui na apresentação do general, com dados factíveis, leva-nos, então, a essa reflexão, né? Me permita um questionamento. A mídia tem vinculado dados relacionados ao nível de priorização que se configura à medida em que recursos são liberados para que o cronograma possa ser desenvolvido. Em 2012, de um total de 327 milhões solicitados, só puderam ser executados 172. Neste ano, o Exército solicitou 876 milhões, mas essa cifra não deverá ultrapassar a 240 milhões. Com um custo total do projeto de cerca de 12 bilhões em 10 anos, o sistema poderá levar décadas para ser implementado, caso haja manutenção da disponibilização desses recursos. Como confirmar na prática isso que Vossa Senhoria está afirmando, se as liberações orçamentárias não estão acompanhando aquilo que está sinalizado em seu planejamento? Presidente, até para sejamos o mais justos... Ou os dados que eu estou a relacionar que são equivocados? Não, os dados são fato, mas também o outro lado da moeda é que o projeto teve o seu início agora. Então, como todo projeto, é uma curva de Gauss. Ele tem um início e vai se acelerando. Hoje, o fato é que não existe, até hoje, a falta de orçamento, pelo menos, para o sistema de apoio à decisão do contratado, não faltaram recursos.
Pode faltar no futuro? Poderia. Não é isso que a gente percebe. Até hoje, o general é testemunha, tudo que foi feito foi entregue, foi recebido dentro de seus prazos. A perspectiva futura de fato, não temos a segurança de ter os recursos alocados, mas temos certeza e temos, inclusive, várias demonstrações do próprio governo, da administração federal, de que percebem o CISFRON como um projeto prioritário. E isso a gente tem, sem sombra de dúvida, essa confiança. Agora, logicamente, seria muito mais fácil, muito mais tranquila a vida com todo o recurso necessário, alocado, aprovado na lei orçamentária, isso tudo, isso é fato. Mas, para que se faça justiça, não se pode jogar pedra sem ter um caso concreto. Hoje, a execução está ocorrendo, os recursos estão disponíveis e não houve impacto ainda. Esse é fato.